Olá, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Nós estamos aqui pela graça de Deus em mais essa oportunidade que Deus nos dá para socializar com você lições bíblicas da Escola Dominical. Agradecemos a você que já é inscrito no nosso canal. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós revivemos o avivamento pregado pelo profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou da Assembleia de Deus Ministério Ibis, mando um abraço para o meu pastor, Levi Aguiar. Nós somos pastor auxiliar ali na igreja e nós estamos estudando nesse trimestre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. São as lições do quarto trimestre de 2021. Já vamos iniciar com a recapitulação da aula passada. Paulo, o plantador de igrejas, né? Nós estudamos no domingo passado que Paulo foi um desbravador de uma gloriosa obrigação dada por Cristo Jesus. Antioquia, né? Estudamos que foi o ponto de partida para o ministério do crescimento da igreja. E as características também de um plantador de igreja. Vamos à lição de hoje. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, 25 de novembro de 2021. Passa muito rápido, né, irmãos? Domingo próximo, dia 21 de novembro já, final de ano chegando, né? Paulo, o discipulador de vidas, é o tema da lição de hoje. Vamos abrir aqui um parêntese já, mais uma vez para agradecer a você que está no canal. Olha só, a gente pede para você se inscrever no canal. Se inscrever, só embaixo aí do vídeo onde você está assistindo, clica aí, né, no inscreva-se, a tarjazinha vermelha, você se inscreve, também coloca do lado direito todas, acione também, né, o sininho aí, um sininho que tem aí logo abaixo do seu vídeo que é projetado. Também faça um comentário aí na timeline, diga qual igreja que você pertence, qual o nome do seu pastor, do seu ministério, o que você faz na igreja, que nós teremos o prazer de, no final da aula, estar citando você e ainda colocando você em nosso hall de oração, para que você seja abençoado por Deus cada dia mais. E nós agradecemos, então, a sua audiência aqui em nosso canal. Vamos para o textuário da lição de hoje, E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando igrejas. Está em Atos capítulo 15, versículo 41. Verdade prática da lição de hoje é: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Muito bem. Vamos à leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, e capítulo 20, versículos de 1 a 4. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora no livro de Atos, ainda no capítulo 20, de 1 a 4. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses. E sendo pelos judeus postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater, de Bereia, e todos os de Tessalônica,
Aristarco, e segundo, e Caio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Vamos já ao objetivo geral da lição de hoje, que é revelar a missão integral da igreja no discipulado. Pregar e ensinar, missão integral da igreja. Nos objetivos específicos da lição de hoje, nós vamos relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, além de salientar a integralidade da missão no discipulado de pregar e ensinar, e também ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. A lição de hoje ela está muito maravilhosa, irmãos. Nós vamos aprender, né, sobre essa arte, né, de discipular, esse chamado, essa vocação de Deus no discipulado. É muito importante a lição de hoje. Aí vamos fazer já uma perguntinha a você, professor, professora, pastores, líderes em geral. Como é, né, a classe de novos convertidos na escola dominical de sua igreja? É a melhor sala? Você priorizou? Você destacou um bom professor que tem uma vocação para lecionar ali? Este professor tem uma vida de oração? É exemplo para os irmãos, assim como Cristo foi para a igreja, né? Nós temos que refletir sobre essas questões que chegam para nós na lição de hoje e vamos alinhá-las, ou à luz da lição da palavra de Deus, alinhá-las com a nossa realidade, com aquilo que nós temos feito para o Senhor hoje. É esse o propósito da palavra, né? Ela toca, ela penetra até onde nada, nenhuma espada de dois gumes penetra, que é na divisão da alma e do espírito, e ali, né, o Espírito Santo ele atua de forma miraculosa, maravilhosa, inclusive convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A introdução de hoje nós veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado e nas igrejas que ele plantou. Jesus chamou o seu povo de igreja, irmãos. Está lá em Mateus 16, versículo 18. É a referência que o próprio Jesus, né, chama o seu povo de igreja. A noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, várias citações. Então nós estamos lidando, irmãos, no campo do ensino com a noiva do Cordeiro, com a igreja de Cristo. E Paulo tinha consciência desta responsabilidade e ele sempre em suas cartas, ele sublinhava isso daí. Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Né? Às vezes, quando um novo convertido ele adentra em nossas igrejas, né? Muitas vezes ele fica ali solto, ele não tem uma orientação devida e aí acaba não permanecendo na fé. Precisamos ter cuidado com esses bebês espirituais, com esses recém-nascidos, dando leitinho, né, a palavra ali da forma que ele pode receber. Você não vai entrar aí em escatologia lá também, né, no Apocalipse, aprofundar o dragão, não. Você vai explicar para ele o plano da salvação, inclusive nós temos material específico para esses alunos que são novos convertidos e devem ter a atenção especial nossa em nossas igrejas. Vamos então ao primeiro ponto, ao primeiro tópico, Paulo e o discipulado bíblico. Né? O discipulado bíblico. Nós sempre estudamos a palavra de Deus e trazemos sempre subsídios para você ministrar em sua sala de aula, né? Então, damos uma explanação um pouco mais detalhada também, porque nós temos em nosso canal vários irmãos e irmãs que não são professores de escola bíblica, então nós também contemplamos esses irmãos com uma explicação um pouco mais, né, detalhada da palavra de Deus e da lição que nós comentamos aqui, né? O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos
por ocasião do seu aparecimento e despedida. Jesus, já ressuscitado, aparece e antes de ser assunto ao céu, ele falou isso aqui, ó, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Importante, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Foi Jesus que prometeu estar conosco todos os dias, nas adversidades, nas lutas, nas provas, nas tentações, nas vitórias, que muitas das vezes, quando conquistamos as vitórias de em nossas vidas, nós muitas das vezes somos ingratos àquele que nos concedeu a graça, o benefício, né, o milagre. Precisamos então reconhecer. Quando Jesus curou 10, um voltou para agradecer. 10% aí é o percentual de gratos. E ingratos nós temos muitos aí e precisamos orar para que o Senhor então transforme e mude os corações. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, onde tem os registros, né, bíblicos dos primeiros passos da igreja primitiva, o cuidado com os recém-nascidos na palavra precisava ser bem estruturado, como nós falamos aí na introdução da lição de hoje, em Atos 2, 42 a 47, é a referência que é trazida para nós. Vemos claramente que as escrituras, ou seja, a sã doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Inclusive, como nós lemos na lição bíblica de hoje aí, né, no texto, trazia que eles dividiam seus bens, vendiam suas fazendas e eles então socializavam ali, né, o dinheiro, eles viviam em comum e eles caíram então na graça do povo e a igreja então, Deus acrescentava, Deus se agradou da forma como a igreja se portava ali, né? Assim, Paulo, onde fazia discípulos, não somente ele convencia-os a respeito de Cristo, ou a mensagem da cruz, ou a mensagem da salvação, mas mostrava como imitá-lo. E ele disse, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, sempre sublinhando a importância do Criador, daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Precisamos sublinhar, ressaltar isso para os nossos alunos, que quando Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele reporta a Cristo, que é o exemplo da igreja, é a pedra de esquina, é a única porta que nos conduz à salvação, não é? Então vamos lá ao tópico de número 2, subtópico de número 2, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto, né? Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente, está lá em Gálatas capítulo 1, 15 a 17. Ele, logo após a conversão, lá a caminho de Damasco, Ananias impôs as mãos sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo, ele também, né, ele foi batizado, e aí ele já foi para a sinagoga para pregar, passou ali um curto período, né, e aqueles irmãos então, os judeus ali, os judaizantes, aqueles que eram zelosos como ele, pela Torá, eles quiseram, né, atentar sobre a sua vida, quiseram matá-lo. Então ele ali, plano de Deus, né, irmãos? Ele foi, desceram ele pelo muro lá no cesto e ele foi para o deserto, né, da Galácia, e aí passou 3 anos ali no seminário ali, né? Cremos que foi com o nosso Senhor Jesus Cristo orientando, o Espírito Santo de Deus orientando, porque, claro, ele precisava estar apto, preparado para levar a mensagem de Deus, do Senhor Jesus, aos gentios, que é chamado de apóstolo dos gentios. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Ele não só pregava, mas ele vivia esse evangelho pleno em sua vida, para exemplo de outro com a sua própria vida. Há doutrina no discipulado, né? Mas há também prática coerente com a doutrina.
Então, a prática deve conduzir-nos a executar o plano de Deus por meio de sua palavra, não apenas nós agirmos como os fariseus, que colocavam jugo pesado, mas eles mesmos, Jesus mesmo refutou como eles se portavam, né? Como sepulcros caiados, ou seja, podres por dentro e só bonitos por fora. Precisamos estar atentos para viver profundamente o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Pelo exemplo, liderar pelo exemplo. Este é um desafio para nós. Conhecer de maneira teórica apenas não basta, né? O comentarista aqui está voltando sempre a esse ponto com muito veementemente. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Não só, né, adentrar na teoria, mas também aprofundar a prática, uma vida realmente de santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, apenas a transmissão de conteúdo, irmãos, né, não cabe. Só uma transmissão de conteúdo, professor, professora. Nós temos que optar por uma metodologia ativa. Nós temos que levar em consideração o ser, cada aluno, né, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas provas, conhecendo o nosso aluno pelo nome e trazendo a lição ali, aplicando a realidade local. Não pode, irmãos, nós pegarmos uma lição que você aplica para uma determinada faixa etária e querer colocar em outra. Não. Então, o plano da salvação, a palavra é uma só. Nós temos a mesma lição em termos de palavra de Deus, sendo ministrada dos alunos da mais tenra idade até os nossos anciãos, né? Temos os casais, lições que nós podemos aplicar até a própria lição, mas levando especificamente para esse público, né? Novos convertidos, né? As irmãs, classe de irmãs. Então, assim, nós levamos ali a realidade das irmãs, né? Eu, como tem muitos afazeres na casa, tem que fazer meu almoço. Então, assim, ali, irmãos, aplicando a realidade local, é o que Paulo fazia, inclusive lá quando ele foi pregar em Atenas, no Areópago. Ele falou o quê? Ao Deus desconhecido. Ele viu lá um altar escrito isso daí. Então ali ele pegou aquela realidade local, que era um povo muito idólatra, e trouxe. Esse é o Deus que eu prego para vocês. Então é uma oportunidade que nós precisamos pegar o cotidiano, a vida cotidiana das pessoas e inserir no ensino à luz da palavra de Deus, obviamente. Então, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, né? Ele diz assim para nós, que é um subsídio que nós trazemos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho e discipular aqueles que estão aceitando a Cristo como seu único Salvador, para ajudá-lo a permanecer no caminho diante as adversidades da vida. Tem irmãos, tem, né, ministérios, tem pastores por aí pregando assim, vem para cá que os seus problemas serão eliminados da sua vida, nunca mais você vai ter. Isso não está escrito na Bíblia, porque Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisávamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele é o nosso exemplo, para que nós então cheguemos à estatura, como traz aqui o texto bíblico, de varão perfeito. Só com a santificação que nós conseguiremos chegar a essa estatura. E quando nós chegarmos nesse estágio, irmãos, Ele nos leva, porque nós estamos já na nossa hora de subir, né?
como inclusive temos alguns exemplos na própria Bíblia Sagrada. Sobre o tópico de número 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Irmãos, discipulado tem método, tem prática, e nós não podemos, ir para o campo missionário despreparados. Assim que nós aceitamos a Jesus, nós já podemos socializar a palavra de Deus. Olha só, a gente não precisa de passar por um seminário para isso não, Agora, se você tem um chamado para você ir para o campo missionário, você tem que se preparar, estudar a cultura local, como nós vamos aprender aqui, verificar como que é o clima, como que são as questões ali de alimentação, de vivência, como se porta aquela sociedade, porque o homem ali, ele foi, a cultura influenciou aquela nação, aquele povo, e nós precisamos adaptarmos aquela cultura para levarmos a imutável, a infalível palavra de Deus na sua essência. Então a mensagem é uma só, mas ela pode ser adaptada aos nuances, à vida daquele povo, daquela comunidade que nós estamos levando aí o Evangelho de Cristo. É isso que nós temos que estar atento no discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Ele pregava o Evangelho. Esse convencimento não era nem do apóstolo Paulo, é do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Então ele pregava, ele falava aquilo que ele cria, que ele tinha convicção. Primeiro, precisamos ter convicção. Quando nós temos convicção de uma coisa, nós falamos com segurança, com propriedade, e aí nós conseguimos então passar aquela mensagem e as pessoas creem pelo poder do Espírito Santo, Em João capítulo 17, versículo 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, Jesus falando, mas que livre do mal. Nós precisamos ir aonde o povo está, como diz o adágio aí, uma certa canção aí no Brasil. Nós precisamos ir aí onde o povo está, precisamos nos deslocar, sair das quatro paredes, porque muitas das vezes, irmão, nós estamos, desculpa a expressão aqui, engordando, espiritualmente falando, se alimentando. O mundo está lá, irmãos, precisando de uma palavra, de receber a palavra de salvação, uma palavra de consolo, e nós estamos nas próprias quatro paredes, então achando que uma vez por semana, muitas das vezes tem muitos crentes que são assim, no domingo só, às vezes nem na escola dominical vão, só domingo à noite, e aí achando que isso daí, vai sustentá-lo. Às vezes não lê a Bíblia, irmãos. Nós precisamos estudar sistematicamente a palavra de Deus, porque é ela que vai agir na vida do cristão. Como que você fica? Nem eu não fico sem almoçar, sem tomar café, a não ser num jejum, mas assim, você não permanece, sem comer, tomar um café da manhã, um lanche, um almoço, um jantar. Assim é a nossa vida espiritual. Jesus é o pão da vida, a água da vida. E nós, como ele disse à mulher samaritana, eu sou a água da vida, se você beber essa água, jamais você terá sede. Nós precisamos adentrar no oceano do Espírito, na água, no óleo, no azeite, na palavra, irmãos, para que nós possamos então estar sustentados e fortes, fortalecidos. Como nós vamos fortalecer outras vidas se nós estamos fracos espiritualmente falando? Não tem sentido. Então, é para mim e para você nós meditarmos naquilo que nós estamos estudando hoje. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja, e ao plantar a igreja, o apóstolo ficava ali um tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. E aí ele traz um pouco mais adiante, dentro do contexto da lição de hoje, vocês serão entregues a lobos. Então ele tinha esse zelo, esse cuidado, tanto como Saulo, quando ele cria piamente que aquilo que ele estava fazendo era agradar ao Senhor, com a perseguição daqueles crentes em Cristo Jesus, que logo depois Jesus falou: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Eu sou o Cristo, Ele é o Senhor, é Ele que nós servimos, é Ele que nós adoramos, a Ele que é toda a glória. Nós não podemos e não devemos, e Ele não aceita, a glória
pegarmos a glória que é dele, a glória é essa dele. É para isso que nós fomos criados, para louvor da sua glória. Como o seu ministério envolvia a itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade àquele discipulado ali dos novos, para dar os novos convertidos. E um exemplo assim que me toca profundamente ao estudar essa lição, que foi, né, o exemplo de Jesus, quando ele chegou ali com a mulher samaritana, irmãos. Vamos ler aí João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha só, Jesus faz uma abordagem ali, né, dentro daquilo que a mulher tinha interesse naquele momento, que era buscar água. Jesus adentra, faz um primeiro contato, falando: dá-me de beber. Olha só, para iniciar aquela abordagem no discipulado ali. Jesus, irmãos, o Criador do mundo, Filho de Deus, aqui na terra, ele fazia esse discipulado pessoal, evangelismo pessoal. Ele veio para o mundo inteiro, mas ele valorizava uma pessoa. Tem muitas pessoas, irmãos, em nossos dias, muitos obreiros que querem pregar só para a igreja grande, igreja cheia. Olha, irmãos, o Espírito Santo está conosco se nós tivermos 2 ou 3 reunidos no nome dele. Claro, podemos pregar para um auditório, né, com muitas pessoas, sim, mas nós podemos também, devemos pregar para um auditório pequeno. E nós não devemos, irmãos, nos furtar disso, porque o Senhor se agrada disso. Evangelize, discipule, comece pela sua própria família e Deus te dará vitória, porque se nós não tivermos cuidados com os nossos, né, a palavra já diz ali o que acontece, né? Vamos lá. Continuando então na metodologia para discipulado, em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. E aí tem alguns exemplos aqui, né? Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais, além de Lucas estar com ele aí durante uma grande parte do seu ministério, aí registrando os fatos que ele então acompanhava ali, né, a carreira de Paulo. Uma lição importante aqui, irmãos, é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade. Quando se fala crente de verdade, a gente já imagina, né, que tem também um antônimo disso, né? Idôneas, que amem ao Senhor e sua igreja, a ponto de se doar inteiramente em favor do novo convertido. Que palavra foi traga a nós nesta lição. Nós precisamos meditar nisso. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo enviando essa carta ao pastor Timóteo, orientando-o para que ele se cercasse de homens idôneos, homens fiéis. Homens fiéis à palavra de Deus, à doutrina de Cristo, da salvação, né? Porque logo adiante ele vai colocar, olha, cuidado, né, com os falsos profetas, falsos ensinadores, que muitas das vezes estão infiltrados em nosso meio. O inimigo está tentando eliminar, roubar, destruir, matar aqueles que foram chamados para esta obra. Fiquemos atentos, vigiemos e oremos, porque não é aqui o nosso descanso. A síntese do tópico 1, o apóstolo Paulo foi discipulador com o método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira mais sistematizada, sistêmica, colocando aí, então, num
âmbito geral, né? E num ponto também específico. Ele ensinava, né, no coletivo, mas também, como nós lemos aqui, orientava os obreiros especificamente. Vamos lá ao segundo tópico da lição de hoje, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. No subtópico 1, a pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. Como o Espírito Santo vai agir se nós não pregarmos? Na palavra está escrito, né? Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Olha só, que responsabilidade, né? Qual o papel da igreja aqui na terra? É preciso pregá-lo com sinceridade, intensidade e ousadia, né? Não podemos ser tímidos. Esses estão fora, inclusive, do reino de Deus, está na palavra. Nós precisamos pregar com ousadia. Então, Efésios capítulo 3, versículos 10 e 12. Para que agora, pela igreja e multiforme sabedoria de Deus, aí destacamos, seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, a palavra de Deus está em Efésios capítulo 3, versículo 10 a 12. Ela traz, então, termos aqui, conhecida. A palavra de Deus precisa ser conhecida. Como? Pregando. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para que ela seja conhecida. E de forma ousada, com ousadia e com confiança. E pela fé em Cristo Jesus, né? Aí em tempo e fora de tempo, o apóstolo Paulo escreveu isso daí. A igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Também o apóstolo Paulo, ele depois que, né, teve aquela experiência com Cristo, ele cumpriu então essa vocação de levar o evangelho aos gentios, e ele então, irmãos, era um ombreiro experimentado na palavra de Deus, e ele então ia ali ensinando aquilo que ele tinha aprendido com o próprio Cristo. Para isso, ela foi revestida de poder, né, a igreja, né? Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja, que é cumprir esse id, né? Então ela foi revestida do poder para cumprir a missão. Atos capítulo 1, versículos 4 a 8. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igreja nas casas, nas aldeias, nas cidades. E a igreja se multiplicava, como está escrito lá em Atos capítulo 2, versículos 47, muito. Deus acrescentava ali e Deus estava, por meio do Espírito Santo, com esse revestimento do Espírito, né, atuando firme, fortemente na expansão do Evangelho na terra. Né? No subtópico de número 2, o ensino, fazer discípulos, aí entre aspas, aí, que diz para nós. Né? Discipulado começa quando as pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Então, é logo ali. Né? Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. E nós precisamos o quê, irmãos? Nós precisamos regar, nós precisamos de plantar, precisamos regar, mas quem dá o crescimento? Como nós vimos nas lições passadas aí, é Deus. Então, Ele é o dono da obra. Nós não somos o dono da obra, não somos o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Ele que é o esposo. E a igreja está sendo adornada, ataviada, preparada. Ela é santa, ela é pura, imaculada. E ela vai subir para encontrar com Cristo nos ares. Quando, né, o toque da trombeta ecoar. Nós precisamos estar com nossos ouvidos aguçados para ouvir o toque da trombeta, para nós subirmos com Cristo. E só se vai chegar a Cristo lá, adentrando as mansões celestiais, primeiro, se nós crermos no Senhor Jesus, se nós nos santificarmos, se nós vigiarmos, se nós orarmos e se nós guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, meditarmos na palavra para sermos fortalecidos pelo Espírito, para que nós vivemos uma vida então de retidão e
de uma vida santa nos caminhos do Senhor. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos, né? Lá, as 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e logo depois, com a autoridade de Jesus, na pregação de Pedro, qual foi o resultado? 3.000 pessoas se converteram, está lá em Atos capítulo 2, versículo 41. E agora? O que fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. É o nosso papel. Escola Bíblica Dominical, pastores, em nome de Jesus, fortaleça o trabalho da escola dominical em sua igreja, o trabalho do departamento infantil, sublinhe isso daí, invista, porque Deus se agrada disso, né? É a nossa mensagem. Os apóstolos entenderam que deviam discipular os recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo e perseveravam na doutrina. Está aí lá em Atos capítulo 12, 42 a 47. Perseveravam na doutrina. Como? Aprendendo da palavra, né? E aí o apóstolo era o exímio pregador da palavra e exortava ali os irmãos que permanecesse, e ainda sempre alertando, cuidado com o devorador, né? Cuidado com que ele vem aí, ele está, né, trabalhando em oposição à obra do Senhor, né? Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava, né? O subtópico 3, a pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade e que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Os nossos púlpitos precisam ser cristocêntricos. Precisamos ter de volta em nossos púlpitos a mensagem da salvação. Prosperidade é bom, né? Cura é bom, mas os sinais seguirão aos que creem. Então eles precisam crer primeiro. E como vão crer? Se eles ouvirem, os pecadores ouvirem a palavra de Deus, a exposição da palavra, trazendo quem no centro? Cristo, que é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. A igreja local precisa fazer a diferença onde está implantada. É isso que nós vemos aqui depois da salvação, né? Então estamos estudando sobre a pregação e o ensino, mas a igreja local, onde ela está plantada, no seu local, ela precisa fazer diferença, irmãos. Não pode ser mais a porta aberta ali e nada acontecer. As pessoas precisam ver, e essas coisas, esses sinais que seguirão os que crerem, a eles atrairão as pessoas a Cristo, mas ali, quando chegarem, as pessoas precisam receber o alimento, a palavra, de forma, na sua essência, de forma fiel às Escrituras. Mas a igreja também é um local de formação, né, por meio do ensino da Bíblia, né? Essa formação continuada. E onde ela se dá? Um dos locais mais importantes é na escola dominical. E a escola dominical é o alicerce da igreja que cresce, né, irmãos? Por isso que as reuniões da escola dominical, aí, e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão. Como está o culto de ensino na sua igreja? Na minha igreja? Vamos verificar, né? Está lotado ou só quando tem aquele louvorzão, tem, né? Como? As pessoas estão ávidas para receber o ensinamento da palavra? É um questionamento que precisamos fazer para nós mesmos. Então, como a palavra vai agir na vida do cristão? Mudando comportamentos. Então, e como isso acontece, irmãos? É através da santificação. E ela é gradativa, é um processo. Ela vai se dando na vida do cristão, mudando e aperfeiçoando o seu caráter. E formar pessoas. E aí, todas as faixas etárias. Precisamos estar atentos para as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Olha, irmãos, principalmente no âmbito da Assembleia de Deus, né? Muitas das vezes há falta, eu tenho recebido isso, esses comentários, a falta de um trabalho específico para os adolescentes, para os jovens, né? E aí, irmãos, esses jovens, esses adolescentes vão se perder, não vão permanecer na igreja. Por quê? Porque na sua igreja, muitas vezes, na nossa igreja, não tem atividade específica para eles.
eles estão aí cheios de energia. Eles precisam ter um trabalho diferenciado para eles, tanto no campo evangelístico, né, ali urbano, que eles podem sair depois de serem preparados, eles podem ter atividades de socializar o conhecimento bíblico entre eles, de uma forma lúdica, de uma forma bacana, para que eles possam então estar envolvidos na obra, trabalhando na obra do Senhor, e assim eles permaneçam na seara do Mestre. Vamos trazer aí Hebreus capítulo 12, versículos 13 e 14. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós trouxemos já durante a nossa exposição, né, parte desse versículo aqui que ficou, né, batendo em meu coração durante essa semana. Né? Fazei veredas direitas para os pés daqueles que manquejam, irmãos. Eles precisam de estar em veredas direitas. Se você levá-los para um caminho, né, tortuoso, cheio de buracos, ele vai cair. E qual é a vereda direita? Né? É o ensinamento genuíno da palavra de Deus. Né? É uma das mais nobres missões da Igreja de Cristo, formar pessoas, ensinar as pessoas, educar as pessoas. É um desafio. E nós, claro, vamos fazer isso à luz do Espírito Santo de Deus. E Ele estará conosco, né, como Jesus prometeu no versículo que nós lemos, estar conosco até a consumação do século. A síntese do tópico 2, então, o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação, que ele tinha recebido de quem? De Cristo. Onde? No caminho de Damasco, para pregar aos gentios. Tópico de número 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Subtópico 1, a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus, por ordem do próprio Jesus, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder de Deus, e aí eles iam pregar em Jerusalém primeiro, ali de fortalecer aquele trabalho, em Samaria, né? E aí eles chegariam onde depois, nessa ordem progressiva? Até os confins da terra, até nós, né? Muito bem. Né? Eles, depois, né, como nós trouxemos aí, que eles eram direcionados para pregarem para os judeus, né, eles pegavam um templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam palavras. Outros, porém, rejeitavam. Os apóstolos, né, desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra na verdade. Eles tinham esse desejo, que eles se convertessem ao Evangelho de Cristo. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre gentios, se revelaria complexo, conforme se mostra a questão cultural entre judeus, hebreus e helênicos. Aí nós vamos abrir aí um parênteses para explicar um pouquinho, né? Os próprios hebreus, eles tinham ali, teve uma questão da circuncisão, né? Da adoração aí por meio da circuncisão. Só aqueles que eram circuncidados que seriam salvos, eles criam nisso. E aí, quando Paulo chega para explicando isso, que os gentios aí não tinham essa questão. O evangelho era por meio da graça, da fé em Cristo Jesus. Então, eles tiveram resistência em aceitar isso. E também os helênicos, irmãos, que eram aqueles judeus que tinham ido para outros países circunvizinhos ali, né, por conta da diáspora, da perseguição que houve à Igreja de Cristo ali, né, aí a igreja, né, aí depois a Igreja de Cristo continuou a perseguição, então eles se espalharam. E ali eles começaram a falar em gregos, isso que é o cerne aí da palavra helênicos. Eles começaram a falar no idioma grego, e aí quando eles voltavam, então muitos dessas viúvas, elas tiveram problemas, que estavam sendo abandonadas ali. Então tinha uma orientação expressa de Deus, lá já no Antigo Testamento, para que fosse cuidar dos pobres, das viúvas. Elas precisam, inclusive hoje ainda, desse cuidado. A igreja precisa, inclusive por meio da escola bíblica dominical, ter um departamento de
ação social, aí para levar muitas vezes ao alimento aquela vida ali, aqueles irmãos que estão passando por uma dificuldade temporária, né? Não é para ficar recebendo cesta básica ad eterno e a igreja sustentando, não. Mas há problemas, as pessoas enfrentam num desemprego temporário, e aí os irmãos precisam ajudar os domésticos da fé. Se você vai empregar alguém, então empregue aquele que está ali na sua igreja, muitas vezes desempregado, que está ali precisando para uma oportunidade, né? Entretanto, aí, como nós vemos, o desafio aí era um grande, né, e o fenômeno complexo, conforme mostra a questão cultural aí que nós já vimos, né? E o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, irmão, foi uma prova, né, que Deus, por meio de Jesus e do Espírito Santo, deu ali. Em Cesareia, Cornélio, ele ali em Cesareia, ele teve uma visão, né? E Deus ali se agradou das esmolas e da vida de oração daquele servo. E aí ele teve uma visão ali com Pedro. E aí Pedro também teve outra visão lá onde ele estava, né, tendo aquela visão do lençol que trazia ali os animais, mata e come. E ele então também, assim como Paulo, também está registrado no livro de Atos por Lucas, né, aí o ministério de Pedro que foi profícuo, que foi bastante intenso na presença do Senhor, e muitas almas foram ganhadas para os pés de Jesus, né? E no Concílio de Jerusalém também, né, aquela discussão que houve ali, né, então foi aberta, né, de forma oficial essas questões aí para o povo gentílico. E aí, né, quando Paulo já sai dali já, né, de uma forma para pregar o evangelho, ainda continuar, né, já quase caminhando já para o final de seu ministério. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Eles precisavam refutar aquelas ideias contrárias e precisavam ali, né, dizer que quando Jesus veio pregar o evangelho a toda, sublinhando a palavra toda, criatura, né? Atos 22, 21 diz assim: e diz-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Está lá em Atos 22, 21. Fale aí na sua classe, tá? Subtópico 2, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-la era a promessa de Cristo, registrada em Atos 1:8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, né? Como nós já falamos, mas passarão em Judéia, Samaria, até os confins da terra, e por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz, um homem valente, um homem separado para ser apóstolo dos gentios. Quem? Apóstolo Paulo. Está lá em Atos 9, 1 a 9, e também 26, irmãos, 14 a 18, né? Eu vou trazer aqui, vamos ler. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Eu disse: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha só. Para que lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que leitura maravilhosa! O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Subtópico 3, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Filipenses 4, 8, 9, Colossenses 3, 2, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, né? Quando o apóstolo Paulo
ele adentrou ali em outra cultura, ele, irmãos, ele foi estrategista. Ele lá, né, em Atenas, lembram do Areópago de Atenas, quando ele estava falando ali, né? Ele levou em consideração a realidade local, né, que tem diferentes leis, né, que não só as escritas, né, que governam como o povo ali vive, essas leis escritas e não escritas. Essa cultura ali, a cultura local, ela está ali presente naquela população. Então a língua, os costumes, os hábitos, a religião, a tradição e outros aspectos. Por exemplo, vamos trazer aqui a cultura chinesa. Eles comem de pauzinho, com 2 pauzinhos lá, ele pega os alimentos, come com palito, né? Isso é um hábito da cultura local, né? E suas subculturas, né? A vida, por exemplo, da metrópole é diferente do interior, né? E essas nuances, essas questões devem estar presentes no discipulador, no evangelista, no missionário, para que ele inclusive observe. Como Paulo então, quando chegou lá, ele, como nós dissemos no início aqui, no Areópago, ele falou, ao Deus desconhecido, eu passei, vi um altar e estava escrito lá o Deus desconhecido, é esse que eu prego a vocês, é esse. Então ele utilizou ali aquilo que estava ali naquela cultura pagã, idólatra, ele pegou o que estava escrito ali e trouxe a palavra de Deus, não é? Observamos aí então que uma coisa é certa, a mensagem deve ser comunicada, é uma só, a salvação por meio de Cristo, essa é uma, mas a forma que nós levamos a palavra, ela pode ser, nós devemos levar em consideração para que as pessoas então assimilem. Tem muitas pessoas que são visuais, auditivas e sinestésicas, né? A pessoa que tem um canal de comunicação por meio da visão, tudo que ele vê, ele grava. Então nós precisamos de estar atentos a isso. Outros não, o canal de comunicação é a audição. Então aquele quando ouve uma palavra amiga, uma palavra de consolo, né, é esse canal de comunicação que é mais aguçado naquela vida, o evangelho entra. O outro é sinestésico, ele precisa tocar, né, ali para ver se de fato aconteceu aquele milagre, né? Nós temos um discípulo, né, que foi lá colocar, Jesus botou aqui, ó, as marcas aqui do Calvário, da cruz, né? Você é incrédulo, tá aqui. Então esse é um sinestésico, ele precisa tocar. Então nós precisamos entender esses canais para que nós possamos então levar o evangelho por meio do canal certo. E quem vai fazer a obra? É o Espírito Santo. Mas nós precisamos agir de uma forma de falarmos, de pregarmos, né, a mensagem de Deus, orientando e vendo ali a realidade daquele cidadão e daquela cidadã, daquele homem, daquela mulher, que vai ser também um cidadão do céu. Romanos capítulo 1, versículos 14 a 16. Eu sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, quanto a sábios, como a ignorantes. Olha só. E assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho que a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Ainda meditando em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Métodos de comunicação mudam, mas a mensagem da cruz não. Ela é a mensagem cristocêntrica, é o único caminho. Não tem outro mediador entre Deus e os homens, outra porta de salvação. Precisamos crer no Filho que morreu na cruz pelos nossos pecados. E esse é o trabalho do Espírito Santo na terra, é estar conosco, é nos consolando, é trazendo essa paz que excede todo entendimento e que só quem aceita Jesus sente. A síntese do tópico 3, o discipulado de Paulo, se deu entre os irmãos judeus, também como entre os gentios. Foi para todos, né? A conclusão de hoje. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento.
Ele nos apresenta um grande desafio que é interagir com as pessoas oriundas de culturas completamente opostas à nossa, é o que nós acabamos de ver. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. É o papel do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 27 e 30. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor em Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Primeira importância desse homem. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E ele o que? Ele obedeceu, né? E correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo agiu na vida do Filipe, né? E ele chegou ali também, da forma que ele apareceu ali, ele também desapareceu logo depois dele, que ele entregou essa missão que ele foi designado ali, né? E ali, irmãos, ele trouxe aquilo que aquele homem estava falando mesmo, estudando. Ele não falou, não, para aí de ler Isaías, vou trazer aqui, né, outro, vamos trazer a Torá, vamos lá para Gênesis. Não. Então, entendes tu que lês? Olha só, ele entrou na realidade, né? Entrou na realidade daquele etíope ali, e ali ele trouxe, então ele explicou, porque ele perguntou, poxa, como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Nós somos essas ferramentas de Deus hoje. Precisamos explicar a palavra. Esse é o meu chamado, é o seu chamado, professor de escola bíblica dominical. Então vamos ter consciência e vamos levar ali a palavra de Deus, mas contextualizando com a vida do aluno. Nós temos uma revista para o Brasil inteiro que é uma só, mas ela precisa ser aplicada à luz da realidade local. Essa educação continuada que nós realizamos na escola dominical, ela precisa ser passada com uma metodologia ativa, onde o aluno então não seja apenas um receptador, né? Uma cabeça vazia que nós vamos colocar lá dentro alguma coisa. Não, ele precisa, né, ser um crítico e reflexivo nessa missão. Ele precisa refletir sobre a realidade e verificar como essa palavra vai impactar a vida dele, como ele pode também se tornar um discipulador. Esse é o nosso propósito que precisamos então levar. Aí vamos terminar aqui, irmãos, a lição de hoje, trazendo aí um diálogo sensacional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que para o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto quem não crê no nome unigênito do Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que palavra maravilhosa! Vamos nesse momento então orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos ao final de mais uma lição. Que bom cumprir o seu propósito, Senhor. Nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com esses irmãos de todo o nosso Brasil varonil. Oh, Pai querido, que obra que Tu ordenastes para nós realizarmos aqui nesse mundo. Abençoa que nós possamos, Pai, sermos discipuladores e aprendemos contigo, Pai, que é o autor e o consumador da fé. Muito obrigado pela vida de cada irmão.
de cada irmã que chegou até aqui nesta aula de hoje. Aqueles também que não chegaram até o final da aula, abençoe da mesma forma, Pai. Mas nós pedimos especificamente por estes. É aquilo que o Teu Espírito Santo está tocando em meu coração para fazer hoje. Abençoa a família dessas pessoas. Senhor, Pai querido, fortalece os lares. Senhor, o inimigo tem se levantado de forma astuta, sagaz. Mas, Senhor, esteja com cada varão, com cada varoa. Abençoa, Senhor, esses líderes também, Senhor, que eles possam ser genuínos na palavra de Deus e que, Senhor, pregue com ousadia a Tua palavra, ensinando, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Mandamos nosso abraço aí para Rosângela Monteiro do Nascimento. Rosângela, muito obrigado pela sua audiência. O assunto importante, entender a presença do Espírito Santo, você falou aí, né? Eita, glória a Deus! Sejam grandemente abençoados com esse edificante estudo. Um abraço para o nosso irmão Isaac Moreira, muito bem. A Leidmar, um abraço a Mateus, a Priscila de João Neiva, a Késia, o pessoal de Guarapari, de Cachoeiro, de Linhares, todas as pessoas também do nosso Brasil que têm mandado para nós, né? Do Pará, nós temos muitos irmãos que têm visto o nosso canal do Pará. Um abraço para vocês do Pará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Amazonas, Macapá, Amapá, o pessoal também do Recife, Pernambuco, Bahia, né? Todo o nosso Brasil. Vocês que têm dado a audiência para nós aí, acompanhado as nossas lições, orem pela minha vida, para que eu possa me dedicar no ensino da palavra, buscando subsídio, buscando do Espírito Santo algo para trazer e socializar com vocês. Muito obrigado em nome de Jesus, um abraço, mando meu abraço especial também para a editora, né, a Fernanda, né, que cuida dos vídeos. Um abraço também para o Felipe, Diácono Felipe, que cuida dos áudios. Sejam fortemente abençoados com o seu neném de vocês aí, muito obrigado. Também ao Nelsinho, que tem nos ajudado aí, né, com os layouts. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, amado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mandamos um abraço também para o Levi Júnior. Seja abençoado, pastor Levi Júnior. Pastor Levi Aguiar, todos aí, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus do Ibis. Que Deus abençoe em nome de Jesus.